Muito bem, pessoal, muito bem, muito bem. Estamos falando para vocês sobre um processo chamado inverter o roteiro dentro das mudanças que você precisa fazer, tá bom? Eu espero que você esteja bem, eu espero que sua família esteja bem e que você esteja aproveitando esse tempo para pensar, tá bom? Para pensar. É o que a gente tem feito esses dias aqui. Provocado esse pensamento em você, gerado essa reflexão. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pela sua companhia. Eu me sinto muito feliz de ter você aqui com a gente, tá bom? Então, se você quer mudar a sua vida, comece mudando a sua história. O seu roteiro, ele é construído pelo contexto que você vivenciou, pela história que você carrega, pelos prints e marcas que fazem parte da sua vida, da sua alma. E tudo isso foi elaborado e construído dentro desse diálogo interno e externo que você vem desenvolvendo ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira. O que eu quero colocar é que existe um dado interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na ciência cibernética, há dois tipos de mudança. Uma mudança que é chamada de primeira ordem, que é comportamental, e uma mudança que é chamada de segunda ordem, que é conceitual. Olha interessante isso aqui. A mudança que a gente busca, ela tem um viés comportamental. A gente faz alguma coisa para provocar, para estimular aquilo que deve acontecer dentro de nós. E em virtude disso, olha, eu faço mais ou menos alguma coisa. Eu faço a mais ou eu faço a menos alguma coisa. Ah, eu vou fazer uma dieta, vou comer menos e fazer mais exercício. É um exemplo, isso é uma mudança de comportamento. Ok? Isso é chamada a mudança de primeira ordem, que é uma mudança a nível mais superficial. A mudança de segunda ordem, ela vem para algo mais profundo, que é a mudança conceitual. Ok? Aí já exige uma reflexão maior. A mudança de primeira ordem facilita soluções rápidas, mas a de segunda ordem já leva um pouquinho mais de tempo. Porque muitas vezes você pode estar mudando um comportamento sem mudar o seu pensamento. O que seria uma grande contradição, porque não deveria fluir dessa maneira. Mas aí você faz alguns pensamentos ou começa a elaborar alguns pensamentos disfuncionais, fora do que é para ser, fora de uma lógica, fora de uma coerência. Você faz umas viagens interplanetárias com o seu pensamento que lhe geram confusão e atrito. Essa mudança do epicentro do pensamento, ela é mais delicada. Ela é trabalhada, inclusive, para que você possa ter uma leitura adequada. Mas a mudança do comportamento, dentro desse aspecto que eu estou dizendo, dentro de uma ótica cibernética, da ciência cibernética, dentro dessa ótica, ok? Ela vai elaborar primeiro uma mudança mais superficial para descer para a mudança mais profunda. Você começa com mais ou menos, é isso que eu estou dizendo. Faço mais isso e menos aquilo outro. Entendeu? Para depois eu partir para algo que vai dizer para mim, vai dizer aqui para mim, peraí. Eu preciso ter uma criação interna para depois gerar uma criação física. Então eu preciso olhar para dentro de mim e olhar para dentro da minha alma. É a mente acima da matéria. É o espírito acima da alma. Eu olho primeiramente para algo que tenha o que a gente chama de significado. Ok? Essa mudança de significado, ela é mais profunda. É chamada de segunda ordem. Ela é mais profunda. Você pode, vou dar um exemplo. Você pode, de repente, ter uma boa assessoria e dar uma repaginada no seu visual, ok? E você vai, melhora o cabelo, melhora aqui a pele, dá um grau aí nas sobrancelhas, e papapá, e piriri, pororó. Essa mudança, ela foi comportamental, ela é mais externa. Mas internamente você não mudou. Eu estou dando um exemplo. A sua percepção no espelho continua distorcida, você continua se vendo como uma pessoa feia. Não, eu sou feio, não, eu não tenho beleza, eu não sei. Entendeu?
Ou seja, aquela mudança de primeira ordem precisa, para ser sustentada, precisa que a segunda ordem exista, crie. Tem que ter aqui dentro essa mudança. E é aí que você vai começar a entender que nós estamos conectados a um conceito da imagem e semelhança de Deus e que a minha história tem a ver com a história de Deus. Que eu não sou um projeto do acaso, eu sou um projeto de Deus. Aleluia. Se eu começo a entender que essa minha história, ela não anda só, mas ela anda interligada, isso tem a ver com o conceito, isso tem a ver com o conceito. Porque isso vai influenciar a minha maneira de enxergar a vida, os acontecimentos e as mudanças que eu preciso fazer. Deu para entender? Mudanças sustentáveis precisam da segunda ordem. Precisam que o conceito seja elaborado. Porque senão ela não será sustentável. Você vai ter a mudança lá, externa. A dieta, por exemplo, eu estou inclusive fazendo a dieta, eu estou vivendo isso aqui agora. Você come menos isso, faz mais exercício, mas se eu não mudar o conceito sobre a minha dieta alimentar, a minha educação alimentar, a importância de comer alimentos saudáveis, alimentos equilibrados, e papapá, e tá. Se eu não mudar esse conceito, esta mudança, comer menos, fazer mais exercício, não será impactante na minha vida e não será profunda. É um casamento. Porque são dois níveis nesse processo. A mudança, ela vai em dois estágios, em duas etapas, para se consolidar, para firmar, para fechar. Entendeu? É essa coisa, é a mudança de mente, da maneira de ler, da maneira de interpretar, da maneira de reagir. E tudo isso está ligado a quê? Ao conceito interno, ao que está acontecendo lá dentro. Nossos hábitos externos, eles vão exatamente nos gerar os retornos para os conceitos internos que estão movendo a nossa vida. Se eu começo a entender isso, eu começo a entender que a autoliderança, ela precisa ser praticada, eu preciso gerenciar dentro de mim, antes de qualquer outra coisa fora de mim. Eu preciso gerenciar o que está acontecendo dentro daqui da minha mente. Eu preciso, independente dos holofotes, independente do público, independente da visualidade, independente do quanto eu estou visível aos outros, porque tem coisa que você faz quando está visível aos outros, mas quando você está no escuro, que ninguém está vendo, você faz? Vamos aqui pegar a dieta de novo. Eu estou falando da dieta, mas isso aí é para qualquer coisa, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo para a gente poder aplicar e ter uma conexão sobre o que eu estou dizendo. Ou seja, o que adianta você estar comendo menos, fazendo mais exercício, não mudou a sua mentalidade sobre educação e equilíbrio alimentar, não fez uma reeducação alimentar e continua assaltando a geladeira de madrugada? A quem você está enganando? Entendeu? Você, antes de qualquer coisa, gente, você tem que ser vitorioso, não só naquilo que é público, mas vencer no escuro, quando ninguém vê, quando ninguém enxerga. É ser honesto, não é quando está diante das pessoas, é ser honesto diante ou não, na frente ou não das pessoas. Porque tem que partir do conceito interno, entendeu? É ser uma pessoa melhor na vida particular, entendeu? Além da vida pública. Ou no mínimo, ser a mesma pessoa, tanto no particular como na pública. Se você é uma pessoa melhor no particular do que em público, você ainda está na vantagem. Mas se você for a mesma pessoa no particular que você é em público, você está com coerência, está jóia. Vamos lá, vitorioso é isso. Está tudo jóia. Você tem que pensar sobre essas coisas, para que as mudanças sejam, de fato, mudanças internas, que promovem ações externas e, com isso, constroem uma história, um enredo e um roteiro diferente no teu modo de ser. Em média, nós temos 60 mil pensamentos disparados em nossa sinapse todos os dias. Em média, 60 mil ideias estão passando pela sua cabeça todos os dias.
E você tem que pensar, se seus pensamentos sobre você fossem transcritos, o que que eles diriam? O que que eles diriam? Será que as pessoas que te conhecem na intimidade te aplaudem do jeito das pessoas que te conhecem na superficialidade? Será que as pessoas que desfrutam do teu círculo íntimo te respeitam da maneira como outros te respeitam publicamente, que não tem tanta proximidade com você? Se for revelado os teus pensamentos, se for revelado essas sinapses que estão acontecendo dentro de você, o que é que elas vão dizer? O que é que elas vão falar? Pensa sobre isso agora. Eu volto já. Então, vou voltar já, mas deixa eu só dizer isso aqui, ó. Deixa eu só dizer isso aqui. 80% dos pensamentos, segundo uma pesquisa feita pela Cleveland Clinic, é um lugar que estuda comportamentos, ele disse que 80% dos pensamentos da maioria das pessoas são pensamentos negativos. 80%. O que ressalta a importância daquilo que você está jogando para dentro de você. Se 80% dos pensamentos da maioria das pessoas são negativos, significa dizer que a autoimagem da maioria das pessoas tem um quê destrutivo, tem um quê negativo, entendeu? Porque esses pensamentos estão lá encharcando a tua alma e influenciando. Livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7 diz: assim como imagina a tua alma, assim o é. Assim como imagina a tua alma, assim o é. Provérbios 23, 7. Tenha muito cuidado sobre o que você conversa com você mesmo na sua particularidade. Santifique o seu momento a só, o seu momento interno. Então, pessoal, se a gente parou para conversar sobre essa construção da nossa história, as mudanças internas, as mudanças que tem que existir de primeira ordem e segunda ordem, nós temos que caminhar agora para mudar a história. Você precisa construir essa história? Precisa. Então vamos mudá-la. E o que é que eu tenho que fazer? Aí eu vou lembrar aqui para você, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Uma palavra muito forte, dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. O contexto dessa palavra é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, que era o nome da cidade lá, aos filipenses, ele estava mostrando para aqueles irmãos, se você pegar os versículos anteriores, versículo 11, versículo 12, você vai ver que ele está falando, dizendo: irmãos, eu aprendi a estar contente em toda qualquer situação. Ele dizendo, o apóstolo Paulo: eu aprendi a ter fartura, também aprendi a passar pela escassez, aprendi a viver momentos felizes, alegres, também momentos atribulados. Eu aprendi a estar contente, eu gerei esse aprendizado, eu trouxe essa leitura para a minha vida. A história dele era marcada por esse vetor de crer no onipotente Deus único e verdadeiro, soberano Senhor, que é, na verdade, a voz que ele sempre ouviu, que ele sempre escutou. Desde quando ele caiu lá do camelo, no caminho de Damasco, quando estava indo perseguir os cristãos, e a voz do Senhor bradou, dizendo: Saulo, por que me persegues? Lembra, eu estou só te relembrando o contexto dessa história. Desde aquele momento, ao momento que ele foi se encontrar com Ananias, ao momento em que Deus foi dando a ele palavra, instrução, revelação para orientar o povo. A voz de Deus foi determinante para o coração dele. Para mudar a sua história, para mudar o que você precisa mudar, você tem que entender que todos podem realizar as mudanças necessárias, desde que trabalhem por mais tempo, com mais disposição e com mais inteligência. Desde que haja uma dedicação naquilo que você está fazendo para mudar. Se você levar a sério o que você está fazendo, se você fizer só por fazer ou para tentar apenas acalmar a sua consciência, normalmente, gente, esse tipo de iniciativa para mudar não sustenta, não perdura, não perdura, não se segura, sabe? É possível que aconteça porque
A gente tem uma subjetividade muito grande e cada um tem suas particularidades. Mas é possível que aconteça que uma em cada 10 mil, 20 mil, 30 mil, vou fazer aqui uma conjectura, consiga até, no meio do processo que ele começou desinteressado, estralar alguma coisa que desperte nele um compromisso. Mas enquanto esse compromisso não estralar, não startar, as coisas não funcionam. A mágica não acontece. O clique não vem. A chave não vira. Então, a minha mudança, eu preciso mudar a minha história acreditando em Deus Pai Todo-Poderoso que me fortalece para me ajudar nessas mudanças. A espiritualidade é um fator preponderante nos processos de mudar a nossa história. Nós temos centenas e milhares de testemunhas de pessoas que a própria sociedade renegou, a própria sociedade olhou com um preconceito enorme, refugou. E a palavra de Deus, o Evangelho, conseguiu alcançar esta pessoa e transformar esta pessoa. Você vê que um dos níveis mais difíceis de mudança é quando a palavra de Deus diz: aquele que mentia não mente mais, não minta mais. Essa mudança de caráter, sabe, é uma mudança muito profunda. E o Evangelho consegue gerar isso. Apesar de alguns evangélicos não darem bom testemunho, isso é verdade. Mas aquele evangélico, ou que se apresenta como evangélico, que não dá um bom testemunho, ele próprio se condena nas suas palavras, nas suas afirmações. E eu não sou o juiz dele, ele próprio está sendo avaliado pela palavra de Deus, e Deus, que é o justo juiz, e que conhece o coração de cada pessoa, avalia, e não tem o certo por errado, o justo, o injusto por inocente. O culpado por inocente Deus não tem. Então a gente não tem nem que estar muito inquietado com os maus exemplos, porque os maus exemplos se autocondenam por si só, se não se corrigirem, se não se arrependerem, se não mudarem de rota. Ok? Mas a premissa é que o Evangelho, a palavra de Deus, o próprio Deus, ele tem uma presença muito importante na nossa vida para a mudança da nossa história. E aí eu estou trazendo para vocês o fator da espiritualidade cristã como sendo algo extremamente relevante. Você está me entendendo? Eu estou mostrando como isto é um fator importante. Se você não tem nenhuma religião, se você não tem nenhuma prática espiritual, de certa forma você está aquém de uma ajuda que você poderia receber. E digo mais, já que a minha fé é a fé cristã, já que eu sou cristão, já que eu sou discípulo de Cristo, se você conhecer a Deus, a sua palavra, se você permitir que o teu coração se abra para o Evangelho do Senhor Jesus, você vai descobrir uma voz extremamente forte e poderosa para te orientar na mudança da tua história. A tua história pode mudar. A pergunta é: que voz você está ouvindo? Você está ouvindo a voz de quê? Qual é a voz que fala mais alto no teu ouvido? Qual é a voz que fica aqui tinindo? É a voz da conformidade? Não, fica do jeito que está, não tem para que mudar. Não tem para que melhorar. Essa voz da conformidade, ela vai te deixando ali no banho-maria. Vamos ali, cozinhando o galo devagarzinho, pá. E não quer mudança, não quer melhorar, tem medo de tudo, tem medo de todos, tem crises e mais crises de medo, uma insegurança tremenda no coração, não consegue dar um passo fora do seu círculo de proteção. Que voz você está ouvindo? Algumas mudanças você tem que saltar, você tem que sair da grade. Lembra? Eu falei sobre isso alguns dias atrás. Você tem que sair da grade, tem que romper para poder mudar. Tem mudanças de comportamento que você vai ter que abrir mão de coisas para poder adquirir novas coisas. E se você ficar na voz da conformidade, você não vai conseguir fazer isso. Outros vão para a voz da condenação. A culpa é de quem? A voz da condenação é muito interessante, porque a gente começa a justificar
a inércia da nossa vida ou as irrealizações, né? As faltas de realizações da nossa vida, culpando os outros. É o meu pai, é o meu irmão, é a minha mãe, é a minha família, é o meu patrão, é o meu colega de trabalho, é a professora, é o diretor da escola, é o pastor, é a regente do conjunto, e assim vai. A voz da condenação procura culpar alguém quando não se culpa a si mesmo. E aí você não consegue mudar a história ouvindo a voz da condenação, porque isso aí você transfere responsabilidades. E aí você não faz o que tem que fazer. Aí você não pratica o que tem que praticar. Aí a coisa não funciona, porque você está o tempo todo jogando para os outros. E você nessa história? E aí quando você joga a culpa para você, aí você definha, aí você se fecha, você se tranca. Também não dá certo. Não é uma questão de condenar. É uma questão de consciência de tua realidade, de tuas responsabilidades, assumi-las e a partir daí caminhar para as mudanças que você precisa fazer. A voz da crítica. Bicho, se você der voz à sua crítica interior, meu irmão, prepare, boa sorte. Se você der voz ao cri-cri que tem dentro de você, você vai botar defeito em tudo. Nada tá bom, nada tá na altura, nada é uma palavra muito absoluta, né? Mas muita coisa não tá na altura, não tá legal, não tá bom, e pá, a crítica. E aí você dá microfone, entendeu? Dá microfone para o seu crítico interior. Aí você diz, encontramos o inimigo sou eu mesmo. E você não aprecia as coisas boas que você tem. É claro que tem coisas que você tem que melhorar, sem dúvida, mas essa crítica a você mesmo, no momento em que você não consegue valorizar o que você tem de bom, ela não é um caminho bom para escutar. O que é que você tem que ouvir? A doce voz do Espírito Santo de Deus. Essa doce voz vai dizer para você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta doce voz vai dizer, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aí esta doce voz diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Escute a voz do Espírito Santo, te incentivando, te encorajando, te motivando para você mudar essa história. Pega a inversão do roteiro e começa a mudar essa história. Começa a declarar aquilo que de fato você quer buscar e comece a trabalhar, a correr, a implantar os processos necessários para que isso aconteça. Vamos juntos, Deus vai te ajudar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo de hoje, obrigado pela tua bondade e misericórdia, obrigado por cuidar de nós, Senhor, e nos ajuda a ouvir a tua voz, a voz do teu Santo Espírito, nos orientando e guiando para avançarmos naquilo que precisamos mudar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.